estamos começando mais uma entrevista especial, hoje aqui em Guarará, com o Fabiano. Fabiano, conta pra gente, né? Como era a tua vida antes da fazenda? Então, bom dia. Bom dia. Minha vida era totalmente sem expectativa nenhuma. No decorrer da vida, na drogadição, perdi a esperança. Com quantos anos você começou na droga? Na verdade, eu convivi 12 anos com a droga, né? Eu tô com 41. E eu perdi a expectativa toda, esperança em tudo, sobre questão de vida, né? Por conta da droga. Você começou como usando droga? Na verdade, todos tentam explicar como começou, mas eu entendo que eu comecei pelas frustrações. Eu gostava muito de negociar e então muitas das vezes eu me frustrava. E isso me levou para a drogadição. Quem te apresentou a droga? Na verdade, não foi apresentado a mim. Um pouco meio de curiosidade também, né? Ninguém chegou e me ofereceu a droga. E assim, foi um vazio que estava dentro de mim e eu consegui preencher nesse momento, eu consegui preencher com a droga. Com a droga. E foi terrível, né? Foi terrível. Por quê? A droga, ela me afastou da minha família, me afastou dos meus filhos, né? Quando meu neto nasceu, eu estava preso, fui preso, justamente ele no hospital, minha esposa indo ver ele e eu preso. Isso tudo decorrente da vida da drogadição. O que você fazia que você acabou preso? Era envolvido com criminalidade. Eu fui preso por conta de objetos que eu comprei também, né, roubados. E isso tudo envolvia, indiretamente ou diretamente, envolvia a droga, né? Porque às vezes eu comprava, como eu disse, eu gostava de negociar, às vezes eu me frustrava, a droga foi uma frustração, porque eu comprava barato, a fim de negociar em muito, e o objetivo era sempre chegar no alto consumo de droga. Então você trabalhava para manter o vício. Para manter o vício. E você só comprava objetos roubados ou você andou também aliviando alguém? Não, também, porque a primeira coisa que a droga tirou foi o meu caráter, minha identidade humana. Então eu não pensava mais em nada, a não ser a droga. Tanto que ela me levou para a rua, né? Eu fiquei um tempo na rua. Por que tua esposa não te quis mais? Na verdade, eu me entreguei. Na verdade, eles sempre lutaram, a família sempre lutou. A família sempre me apoiou para mim não... Porque apesar da drogadição, a gente somos pessoas que têm os valores. Eu sempre fui um bom pai, um bom esposo. Mas a droga, ela me tirou isso e me levou para a rua. Eu tenho uma casa e eu preferi ir para a rua. E ficou quanto tempo na rua? Eu fiquei quase um ano na rua. Uhum. Foi até isso que me trouxe para a fazenda, porque eu em situação de rua, eu abordei uma pessoa a fim de arrumar dinheiro, não é assalto nem nada, mas pedindo dinheiro, né? Para ser bem claro, mendigando mesmo. E essa pessoa que eu abordei foi um padre, né? E ele, no momento, ele disse para mim que não tinha dinheiro para me oferecer, mas me propôs a Fazenda da Esperança, né? Que foi a virada de chave para mim. Quando ele falou da fazenda, o que ele te falou e o que você entendeu sobre a fazenda? No momento que ele me falou da fazenda, porque eu não identifiquei na hora que ele era um padre, mas ele falou comigo, não tinha dinheiro para me oferecer, mas ele tinha fazenda que poderia me ajudar. No momento eu achei que seria um serviço caseiro, alguma coisa assim. Eu não tinha conhecimento da Fazenda da Esperança. Eu não tinha visto falar da Fazenda da Esperança. E eu aceitei, imediatamente aceitei, porque eu senti no momento a necessidade de voltar a ser humano de novo. Porque ele não tinha o dinheiro,
mas nas palavras dele eu pude sentir esperança em voltar a viver de novo. Hoje eu consigo entender, na verdade hoje eu consigo entender por que isso. Hoje eu consigo entender, mas no momento eu não consigo entender a paz que ele conseguiu me transmitir, né? E foi assim que eu cheguei na fazenda. E quando você chegou, como é que você foi recebido? Como é que foi? Já que você estava na rua, você não tinha hora para dormir, para comer, para nada. Como é que foi chegar à fazenda, ser acolhido, seguir regras? Foi uma experiência, para mim, muito maravilhosa, porque eu estava numa vida sofrida na rua, né? Frio, às vezes fome. Chuva e muita drogadição. Eu estava, assim, cada vez mais me afundando. E eu cheguei, no trajeto da cidade para cá, eu fiquei imaginando várias coisas, até porque, igual eu te falei, eu vim no mundo de criminalidade, cadeia, essas coisas. Então eu imaginava um cenário totalmente diferente. E eu cheguei aqui, eu fui surpreendido com amor, né, cara? Ontem eu estava comentando com uma pessoa e eu falei com ele ainda que eu continuo preso ainda, mas estou preso pelo amor. Estou preso pelo amor. Oh, que prisão boa, hein? Não é grade mais, né? Porque a fazenda não te prende. Mas ela te ensina a amar, né? E o amor, ele prende. Ele prende. Prende mesmo. E a gente dentro da fazenda, a gente vive inúmeras experiências todos os dias, porque não tem jeito, né? A vida da gente é uma experiência. É verdade. Conta pra gente uma assim concreta, com começo, meio e fim, que tenha te marcado muito. Então, a experiência que eu é igual você falou, todo dia é experiência. Só de estar na fazenda já é uma experiência que precisa ser contada, ela precisa ser falada. Mas a experiência a palavra que me impulsiona muito nessa experiência que eu vou te contar é amar sempre. Que foi exatamente a palavra de ontem, né? E foi justamente ontem a minha experiência. Né? Ontem foi me proposto, por conta da festa, a gente lavar os banheiros químicos, que não são daqui, que vêm de fora, né? E são banheiros que são usados em festas, né? Lá fora. E eu pude deparar com situações que outra hora ia mexer comigo, né? Tinha alguns lugares que estavam com lata de cerveja, pinos de cocaína, da substância, e eu pude chorar, né? E chorar e entender o propósito da fazenda. Amar sempre, porque eu não estava fazendo para mim, eu estava fazendo para quem vai chegar. Ou seja, eu estava lavando o banheiro para o próximo Jesus usar, né? Para mim foi uma experiência muito concreta. Porque às vezes a gente quer encontrar Jesus em tudo. E às vezes ali tinha muito Jesus, né? Muito, muito. Tanto que eu não consegui me conter. Né? Não consegui me conter porque é bom, né? É bom a gente estar livre. Bom. É bom chorar de alegria de saber que você não está mais naquela vida, né? O choro não é da prisão, o choro é da liberdade. Outubro chegou, trazendo consigo a data que nos lembra nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Ela nos acolhe com amor de mãe e nos guia na fé, inspirando nossos passos a cada dia. E neste mês especial, a Fazenda da Esperança preparou um presente único para você. Ao adquirir seu diário espiritual Dia a Dia com Esperança 2026, você ganha um terço exclusivo de Nossa Senhora Aparecida, com imagem em altar transparente e crucifixo na mesma tonalidade azul. Mas atenção, o brinde é limitado, válido enquanto durarem os estoques. Não perca a chance de garantir seu diário e receber esse presente exclusivo. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade.
Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Então conta pra gente como era a tua vida antes da fazenda, lá de quando você começou a ser dependente. Então, eu comecei a experimentar, o meu vício é só a bebida alcoólica. A partir dos 15 anos eu comecei a experimentar cerveja, fui só na cerveja. E daí passo um pouquinho pro vinho, aí foi misturando a cachaça. Mas ainda no decorrer desse tempo, tive que dar uma segurada, porque eu tenho um filho que tem 19 anos. Caramba! A mãe dele engravidou na época com 16 para 17 anos. Então eu tive que dar uma segurada e começar a trabalhar para poder ajudar ela. Os pais dela também ajudaram, mas eu tinha que fazer a minha parte como pai também. Lógico, lógico. Aí eu trabalhava, já saía de casa 4 da manhã para entregar leite. E trabalhava de 4 à meia-noite no supermercado Bahamas, que é de Juiz de Fora, no setor de depósito. Então eu fui mantendo esses dois serviços, aí depois trabalhei fichado também, colchões Castor e outras áreas também. Mas o mais frequente, o que mais mesmo foi a pintura, como autônomo e também fichado. Mas você, nesse tempo todo que você estava trabalhando, você fazia uso da bebida? Sim, aí era só os fins de semana, Mas chegou uma época, em 2018, eu internei pela primeira vez, lá mesmo, numa clínica lá em Juiz de Fora. Fiquei 3 meses. Achei que estava bom. Saí, não durou 2 semanas. Mas aí demorei mais um tempo, uns 2 meses depois internei de novo. Pelo mesmo motivo, a bebida. No mesmo lugar? Não, sim. Aí numa terceira vez em outro lugar. Aí saí, fiquei mais um tempo, voltei para esse mesmo lugar, também não deu. E saí, fiquei um mês numa só, aí falei para mim mesmo, porque eu tenho um grande defeito, orgulho. Eu tinha um grande defeito que é o orgulho. Não aceitava muito que as pessoas me dessem conselhos, falassem para mim que estava demais a bebida. Eu sempre assim, ouvi falar de Fazenda Esperança, do Frei Hans, mas nunca tirei nem sequer 10 segundos para ligar na Rede Vida para assistir a missa, mas sempre ouvi falar. Então, para mim, só existia pro lado de São Paulo. Aí o ano passado foi um ano que como se diz aqui, as pessoas que já passaram pela Fazenda um mês, é a minha primeira internação na Fazenda. Espero que seja a última. Eu peço a Deus todos os dias, seja a primeira e última, e eu creio que vai ser. Que bom. Eu, através das minhas tias e irmãs, meus pais, a Marlene e a minha madrinha Inácia, vinham falando comigo, vamos internar, porque aí eu passei a usar só cachaça. Cerveja era um copinho, essa hora acordava, bebia o dia inteiro, voltava, deitava. No outro dia acordava, bebia, deitava. Nesse meio tempo, desse um ano para cá, o ano passado, que eu só joguei fora, não aproximei do meu filho, sabia que a mãe dele estava precisando da ajuda de mim, que ele estava ao mesmo tempo namorando com 2 meninas, e ela mandou uma mensagem para minha prima, poxa, agora que eu preciso tanto dele, eu não estou sabendo o que fazer. Mas como é que eu vou contar com ele nessa situação? E aquilo me doeu. Então
Isso, minhas tias falam comigo, vamos internar. E eu só empurrando com a barriga. Só empurrando. Falei, não, tem o aniversário do meu afilhado, que é em janeiro. Depois do aniversário eu vou. Falei, depois do aniversário da minha irmã em março, só empurrando. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o senhor Fernando, que faz parte do GEV de Juiz de Fora, sem compromisso nenhum. Tá, fomos conversar com o senhor Fernando, fazer uma reunião na casa-mãe, e ele foi explicando como é a Fazenda Esperança, o que significa o tripé da fazenda, o carisma. Aí a minha madrinha, preocupada, porque nas outras clínicas lá era tudo portão fechado, você nem via a rua, via ninguém. Aí ela perguntou para ele, mas como é que é lá? Tem portão? Ele, não, é porteira aberta. Se ele cismar de ir embora, ele só assina o documento e vai embora. Aí ele perguntou, Jefferson, e aí? A gente só depende do seu sim. Aí eu parei, sim, como sem dizer sim, que sim. E falei, mas não garanto nada que vou ficar 1 ano. 2, 3 meses por lá eu fico. Eu vou. Mas, graças a Deus que eu disse aquele sim. Porque... Como é que foi? Você já foi internado em outros lugares? Sim. Como foi quando você chegou aqui? Vamos começar por aí. Aqui na Fazenda Esperança foi totalmente quando, assim que o carro chegou ali, começou a descer, eu comecei a olhar pro lado, vi a horta. Aí viemos aqui para fazer as partes burocráticas para internamento e tudo. E fui para casa deixar as coisas. Depois fui descendo devagarzinho para conhecer como que é o local, tudo. Como eu já sabia, fazenda, mas não tinha noção de nada, como era o tratamento da Fazenda Esperança. Então assim, aquilo me deu um estalo. Eu falei, gente, que lugar é esse lindo, maravilhoso. Por que eu demorei tanto a dar um sim para um lugar desse? Já na hora de chegada? Sim, na hora que eu cheguei. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, eu me arrepiei completamente. Então, eu lembro que eu cheguei aqui na sexta-feira, 27 de março. E no sábado é o dia da adoração do Santíssimo. Isso eu sempre soube porque eu sou católico, era praticante, mas devido ao alcoolismo, me afastei totalmente. Reaprendi a rezar o texto aqui. Então, daquele momento em diante, no sábado da adoração, eu me lembro, eu ainda estava tão fraco, tão debilitado por causa da bebida, que ao subir ao altar para agradecer o Santíssimo, eu dei uma balançada e quase que eu caio. E aquilo todos ficaram reparando e no outro dia os deboches. Então aquilo ali foi, eu já comecei a ficar assim, sem conhecer ninguém, cada um de um canto. Fui ficando nervoso com aquilo, mas falei, eu já passei por outras internações, sei como é que é. E fui tendo conselhos de pessoas que já passou por fazendas e sabe, tem experiência, foi me instruindo como levar as coisas. Inclusive um deles é o Christopher, que foi um dos meus padrinhos aqui quando eu cheguei, coordenador. Então foi me dando dicas e eu fui caminhando. Então comecei a rastelar e sempre comecei a conversar com Deus. Com Deus, que o Senhor me ajude e muito, isso eu peço todos os dias, que faça dessa a última, para que quando eu sair, em nome de Jesus, eu possa falar para aquelas pessoas que bebiam comigo que realmente vale a pena. Porque primeiro é Deus e depois é a nossa vontade e o nosso querer. Porque não adianta falar que vai e dar 2, 3 meses e ir embora, não. Hoje eu me arrependo totalmente de pensar em ficar apenas 3. Já estou com 6. Conta pra gente uma experiência concreta que você tenha vivido e que tenha te marcado. Olha, ela é simples e rápida e me marcou muito pelo fato de eu ter filho. Eu me lembro perfeitamente, eu estava na minha casa, que agora eu estou na casa São João, então eu estava recolhendo as minhas roupas no varal
E um irmão, ele é da Casa São Mateus, que é a casa abaixo, mas só que ele estava em cima, na São Marcos. E de baixo ele estava brincando comigo. A primeira vez eu dei atenção e continuei recolhendo a roupa. A segunda ele me deu atenção, continuei recolhendo a roupa. E a terceira ele brincou. Aí eu equivocadamente mirei e respondi para ele dessas formas. Na sua idade, meu filho tinha 4 anos, eu não fumava pedra e nem dormia na rua. E acabei de recolher a roupa, os meninos estavam esperando para jogar um pife-paf, eu entrei para tomar um banho. No que eu estava tomando banho, eu simplesmente comecei a chorar e pedi perdão a Deus, porque não foi isso que eu vim fazer aqui. Acabei o meu banho imediatamente, eu desci até a casa dele, o nome dele ele se chama Cristiano. Aí eu perguntei onde ele estava, o rapaz falou, ele está tomando banho, bati na porta, ele respondeu, posso falar com você? Estou tomando banho. Foi uma coisa rápida, cara. Só um minutinho, por favor, ele parou de tomar banho, porque Deus me cobrou na hora. Porque Deus sabe do meu coração que não foi isso que eu vim fazer aqui. Então imediatamente eu desci, pedi perdão para ele, não foi desculpas, falei, me peço perdão. Porque no meu momento de alcoolismo também eu dormi alguns dias na rua. E eu sei o que é a dificuldade, o que você está passando. Em momento algum eu deveria ter dito o que eu disse para você. Se você não quiser me perdoar, eu vou entender. Se você não quiser conversar mais comigo, eu vou respeitar. Eu te peço perdão, porque eu sou pai, eu sei a dificuldade que eu passei. Isso não é coisa que ninguém no mundo gostaria de ouvir. De verdade, eu te peço perdão. Você pode ver aqui que eu não sou falso, não estou sendo falso nem hipócrita com você. Eu não quero isso, tá de boa, eu te desculpo, eu te perdoo, cara. Você falou, foi no calor, eu falei, mas eu não deveria ter falado. Você me perdoa, se você não quiser mais conversar, eu irei entender. Porque eu sou pai e não deveria ter falado isso com você. Eu sei o quanto você sofre, fica ansioso da sua menina vir aqui e ela não ter vindo. Então você me perdoa de coração mesmo. E graças a Deus ele me perdoou, continuou brincando comigo, não foi um perdão de boca para fora dele, nem de mim, para ele. A gente continua conversando normal, mas eu prometi para mim mesmo e para Deus que esse assunto, nem com ele, com mais ninguém, eu não falo, porque acho que a pior coisa que se tem é você querer se achar melhor que os outros, sendo que você não é. A gente não pode tripudiar em cima de ninguém, né? Não. Não tem esse direito. Não temos direito nenhum, porque afinal de contas estamos no mesmo lugar, em busca do mesmo objetivo. Obrigada. Amém. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Outubro
Outubro chegou, trazendo consigo a data que nos lembra nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Ela nos acolhe com amor de mãe e nos guia na fé, inspirando nossos passos a cada dia. E neste mês especial, a Fazenda da Esperança preparou um presente único para você. Ao adquirir seu diário espiritual Dia a Dia com Esperança 2026, você ganha um terço exclusivo de Nossa Senhora Aparecida, com imagem em altar transparente e crucifixo na mesma tonalidade azul. Mas atenção, o brinde é limitado, válido enquanto durarem os estoques. Não perca a chance de garantir seu diário e receber esse presente exclusivo. Continuamos aqui em Guarará, agora nós vamos escutar a experiência de Ismael, de Muriaé. Ismael, conta pra gente como era a tua vida antes da fazenda. Então, eu fui de uma família muito boa, sempre me educou, sempre gostei de estudar, fui sempre incentivado a essas coisas, nunca me envolvi no meio de drogas e tal. O meu meio de drogadição começou até tarde, né? Eu entrei no meio de drogadição aos 30 anos. Até os 30 anos eu sempre fui dedicado ao trabalho, a estudo e tal, tenho algumas formações. E aí entrei no meio dessa drogadição depois que aconteceu um fato que foi o meu pai ter falecido. E o meu pai, ele faleceu brigado comigo. E as últimas palavras que ele falou comigo foi: some daqui que eu não quero nunca mais te ver, e que me deserdava como filho. E daí eu comecei a questionar a minha espiritualidade. Comecei a desacreditar de Deus, comecei a perder a minha fé, e aí eu comecei a me entregar para as drogas, porque eu achava que era só ali que eu encontraria a felicidade, né? E aí, no início foi uma felicidade momentânea, né? Momentânea. Eu fui abusado quando era criança, aos 8 anos de idade, e isso eu só fui contar para minha família também nesse momento, depois dos 30 anos de idade, que eu tive coragem de contar, que eu abri o meu coração. Então tudo isso veio à tona no meu pensamento em relação, e eu comecei a questionar a Deus o porquê disso tudo. Então eu perdi totalmente a minha fé e a minha espiritualidade e desacreditei de Deus. E fui me afundando nas drogas, na bebida, na cocaína. Me internei numa clínica ano passado, fiz um tratamento de 9 meses, mas sem o coração aberto, não me entreguei à espiritualidade e acabei recaindo, e com 2 semanas eu recaí e voltei a usar droga novamente, mas com 1 mês de uso, uma amiga me apresentou a Fazenda da Esperança. Mas antes de nós começarmos a gravar, você falou que houve tentativas de suicídio. Sim. Quando foi? Então, aí no meio desses usos de droga, que eu nunca imaginei que eu fosse entrar nisso, que era uma tristeza muito grande para minha família, né? Então eu acabei, no momento do uso da droga, eu entrei numa depressão muito profunda. Então a droga me fazia entrar na depressão maior ainda. Enquanto eu estava no uso, estava tudo bem, mas quando eu terminava o uso, me batia a depressão, porque eu sabia que eu estava entristecendo a minha família, porque não é o que a minha família queria para mim. Então eu achava, e eu não acreditando em Deus e não tendo a minha fé, eu achava que a única forma de acabar com esse sofrimento meu e largar as drogas era me matando, era tirando a minha vida. Aí a primeira vez, eu tomei umas 40, mais ou menos, cartelas de remédios, e eram umas 8 horas da manhã, no sábado. Eu estava morando sozinho já, porque a minha família acabou me tirando de casa
né? Eu morava com a minha mãe, com a minha irmã e tudo. Por causa do uso de droga, eu saí de casa e fui morar sozinho. Aí eu tomei essas cartelas de remédio, junto com as drogas, no sábado de manhã, e minha família foi me encontrar no domingo à noite. E quando me encontrou, eu estava desacordado, todo vomitado, ensanguentado, de sangue, tudo, bem magro. E foi uma cena muito ruim, e eu estava com o braço caído em cima do braço. E por essa tentativa de suicídio, eu tive trombose nesse braço, quase perdi o braço por essa tentativa de suicídio. Depois continuei esse uso de droga e tentei mais uma vez suicídio, que foi quando aí minha família ficou preocupada com isso e me levou para casa de novo. Me voltou para casa da minha mãe, e aí minha irmã falou: pelo amor de Deus, não tenta aqui dentro de casa. Mas aí eu tentei. Foi quando eu cortei os pulsos e cortei o pescoço. Ai! Cortei o pescoço com uma gilete. Aí eu levei 19 pontos no pescoço e mais 9 em cada lado do pulso. Porque realmente eu não acreditava em Deus, e as pessoas falavam que se eu tentasse suicídio eu ia para o inferno, mas isso não entrava na minha cabeça. Eu só queria acabar com isso, só queria acabar com o meu sofrimento, só queria acabar com essa dor que estava em mim, com esse vício que eu não conseguia largar, que só ia consumir na minha vida e entristecendo a minha família. E aí eu fui tentando. E quando aí me levaram para o hospital, deu todo aquele trabalho, a minha irmã me pegou em casa, na mesma cena, toda ensanguentada, a minha sobrinha de 8 anos viu toda a cena e ainda questionou por que meu tio faz isso, eu odeio meu tio, sabe? Tudo uma coisa que passa pela minha cabeça e me entristece muito. E aí no hospital, eu também tentei mais uma vez. Eu menti para minha mãe, eu falei com a minha mãe: pega um copo d'água para mim. Aí na hora que ela foi pegar um copo d'água para mim, eu levantei da cama, arranquei todos os acessos e saí correndo pelo hospital. Fui subindo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar, subi até o 6º andar para poder tentar pular lá de cima. Só que antes de eu conseguir pular lá de cima, os enfermeiros já veio e me seguraram. Então eu estava assim, totalmente sem espiritualidade. Fora as outras tentativas, que eu tentei pular de uma passarela, já tentei me enforcar. Passava muitas coisas pela minha cabeça. E quando você não conseguiu nada, não te passou nada pela cabeça da causa por que você não conseguiu? Então, as pessoas me falavam que é Deus. Falava: Deus está te dando uma nova chance, Deus está te livrando disso tudo, sabe? Só que eu não acreditava. Eu não acreditava porque eu não acreditava que o porquê eu estava em ira com Deus. Porquê Deus tá passando por essa situação toda? Por que está acontecendo isso comigo, né? Por que de acontecer o problema com meu pai? Por que de eu ter sido abusado? Por que agora eu estou na drogadição? Entendeu? Por que aconteceu isso tudo comigo? Então eu entrei nesse conflito com Deus. Mas aí a minha amiga, e eu queria sair disso, mas aí eu resolvi dar uma nova chance e abrir o meu coração. Que é igual tem uma palavra de vida que fala: alegrai-vos, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Né? Essa é uma palavra que me marca muito aqui dentro da fazenda, que esse mês de setembro amarelo, que é o setembro que é a prevenção do suicídio, e que inclusive é o mês do meu aniversário, e é o mês dessa palavra, então me marcou muito esse mês e ficou muito gravado na minha mente, porque eu só fui encontrado quando eu realmente resolvi abrir o meu coração. Porque eu cheguei aqui na fazenda e eu ainda ia tentar a última vez suicídio. Aqui dentro? Aqui dentro. Você veio com essa intenção? Vim. Eu vim sem fé, sem acreditar. E quando eu cheguei na triagem, tinha uma corda pendurada. E aí eu sentei no banco e fiquei o dia inteiro olhando para aquela corda. E olhando para aquela corda e pensei: quando os meninos dormirem, eu vou tentar pela última vez. Eu vou tentar pela última vez.
Mas aí quando foi anoitecendo, veio um acolhido e falou assim, vou tirar essa corda daqui antes que alguém tente alguma besteira. Então só me mostra que mais uma vez Deus estava presente e Deus salvou a minha vida, de novo. E nas adorações aqui, eu não gostava de ir na missa, me incomodava, eu saía toda hora. Na reza do terço eu não gostava, eu ficava incomodado, eu reclamava, eu falava por que terço todos os dias, missa todos os dias, para que isso? E eu não gostava, eu não estava querendo a espiritualidade em mim, sabe? Eu ainda não estava abrindo o meu coração. Mas aí eu via os meninos na adoração, indo lá, encostando no Santíssimo, e chorando e tudo, e aquilo não me tocava. Aí um dia eu cheguei para um acolhido e falei assim, mas o que que você sente? Aí ele foi e falou assim, eu sinto paz. Aí nesse momento eu comecei a dobrar o meu joelho, mesmo sem acreditar, e comecei a pedir a Deus, meu Deus, eu quero sentir a mesma coisa que ele sente. Eu quero sentir essa paz também. Aí, na próxima adoração, eu criei coragem, levantei da cadeira, fui lá e encostei no Santíssimo. E eu senti como se o Espírito Santo tivesse descido em mim mesmo e eu senti aquela paz que aquele acolhido falou comigo. Então, a partir desse momento, parece que minha alma foi liberta e eu fui assim, curado de tudo. E aí a minha fé voltou grandiosamente, a minha espiritualidade voltou. Hoje eu amo rezar o terço, rezo o terço com gosto, com bastante fé, rezo todos os dias, eu amo participar da missa, eu amo servir o altar, tudo que está envolvido com Deus, com Jesus, tudo eu amo servir. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa pela Fazenda da Esperança, porque aqui foi aonde eu tive o meu reencontro com Deus e a minha fé renovada. E hoje eu entendo o porquê de eu estar aqui dentro, dele ter me trazido para cá. Hoje eu tenho as respostas dele em sonhos, com pessoas, em frases, em livros que eu leio, as respostas de tudo. O porquê de eu ter desacreditado, foi para me deixar mais forte, foi para me deixar mais maduro. E aqui dentro que eu tive esse reencontro com ele. Hoje eu não sinto mais que eu tenho essa depressão que eu tinha forte. Não penso mais em suicídio, saiu já da minha cabeça. Não tenho mais crises de ansiedade. Não estou tomando todos os medicamentos que eu tomava. Esse mês o médico vai tirar o último medicamento que eu estou tomando. Então, assim, é uma graça muito grande estar aqui dentro e num lugar tão abençoado, tão espiritualizado, e poder receber essa graça e entender agora que realmente Deus estava comigo em todos os momentos. Mas eu só consegui enxergar no dia que eu abri o meu coração para que ele entrasse. Hoje vai acontecer daqui a pouquinho a festa de São Francisco. Como é que foi a preparação, você nessa preparação, e o que você está esperando da festa? Bom, eu estou mega empolgado, muito, porque aqui dentro também eu virei devoto de São Francisco, estou apaixonado pela história dele. Você já era católico? Sim, fui batizado na católica, vivi o catolicismo até os 16 anos. E aí você achou que não precisava mais? Aí fui desviando o caminho. Mas já era católico e eu tô assim, numa expectativa muito grande, porque a gente está envolvido, eu estou envolvido no teatro, que é uma coisa que eu gosto, que uma das minhas formações, eu sou formado em artes cênicas. E então vamos ter a apresentação do teatro, e é uma coisa que me deixou muito alegre de eu ser convidado para poder participar do teatro, porque antes eu não tinha gosto para fazer nada. E aqui eu tô tendo gosto para tudo de novo, novamente. Ânimo, força de vontade, alegria, voltou tudo à tona,
sabe? Então eu estou muito empolgado, muito feliz com a festa e ansioso. Demais. Ansioso. Demais. Vai ser muito bonito, tenho certeza. Merci, monsieur, obrigada. Outubro chegou, trazendo consigo a data que nos lembra nossa mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Ela nos acolhe com amor de mãe e nos guia na fé, inspirando nossos passos a cada dia. E neste mês especial, a Fazenda da Esperança preparou um presente único para você. Ao adquirir seu diário espiritual Dia a Dia com Esperança 2026, você ganha um terço exclusivo de Nossa Senhora Aparecida, com imagem em altar transparente e crucifixo na mesma tonalidade azul. Mas atenção, o brinde é limitado, válido enquanto durarem os estoques. Não perca a chance de garantir seu diário e receber esse presente exclusivo. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Nós continuamos aqui em Guarará e agora a nossa entrevista é com o nosso querido Padre Jean Paul, lá do Congo. Padre, conta pra gente como era a tua vida antes da Fazenda. Então, antes da Fazenda Esperança, eu quando tive 9, 10 anos de idade, eu tive no meu coração a vontade de ser padre. E aí, um dia, na família, eu perguntei aos pais, eu quero ser padre na minha vida. Os pais falaram, tá bom, é a vontade de Deus. Eles aceitaram, que legal. Aceitaram que é a vontade de Deus. Que bom. Então, quando terminei ensino fundamental, me mandaram no internato dos padres. Vou estudar fora da família. E eu comecei a estudar lá também, até terminei ensino médio. Depois, como houve um grupo dos padres que acompanhava os vocacionados, aí eu fui acompanhado também. E quando terminei, a família tem um grupo que falou para mim ser médico, porque muitos padres, muitos professores, eu gostava muito, porque eu era o melhor aluno na escola, aí pediram que eu fosse estudar para ser médico na vida. Mas você é médico de homens e de almas, mas olha aí, eu também, como eu tive essa vocação de ser padre, e meu avô foi conversar com o avô sobre esse assunto, e a avó concordou, e foi falar com o pai e a mãe e outros membros da família, porque nós africanos, não somente a família que da gente, mas é como clã, um conjunto das famílias, e tem que dar esse acordo. E todo mundo concordou, e aí eu entrei no seminário para iniciar a filosofia, a teologia, e eu terminei. No final da teologia, eu tive uma crise de vocação,
se vou ser padre ou não. O médico. É, o médico. Aí voltei na família, fiquei um tempo, 2, 3 meses. O avô me deu apoio, a gente conversou, aí tenho uns amigos que conhecia bem, Franz, Nelson, os padres de lá me falaram, não, tenha fazendo esperança, você pode fazer uma experiência e você vai gostar, tudo. Aí pedi dispensa na congregação onde estava para me fazer experiência na Fazenda Esperança. Aí me mandaram do Congo para Moçambique, em Dombe. Eu fiquei lá, Ricardinho, Sim. que me recebeu lá em Dombe. Eu fiquei lá fazendo experiência. E no início foi um pouco difícil, com a dificuldade da língua. Você falava francês e eles português de Portugal. Tentando aprender português. Aí no final a Fazenda me convidou para conhecer a Fazenda Esperança aqui no Brasil. Aí eu vim aqui, estava no centro masculino, depois fui para Rio, na Fazenda de Macaé. Depois de Macaé, fui para Nordeste com o padre Anderson. Você passeou bastante. Eu fui para Pernambuco, de Pernambuco fui para Ceará, de Ceará fui para Paraíba. Você conheceu o melhor do nosso país. Aí voltei para fazer a escola de comunhão. Depois da escola de comunhão, fui ordenado diácono, depois fui para Manaus. De Manaus, foi no interior de Amazônia, como fazenda de Itacoatiara, que legal. fazenda de Humaitá. Eu fui para Rondônia, na fazenda de Alto Paraíso. Depois de lá, me mandaram para Tocantins, na fazenda de Porto Nacional. Muito e acompanhando também as irmãs de Semente do Verbo para as missas. E depois de lá, eu vim aqui na fazenda de Guarará, até hoje estou aqui ajudando aqui na fazenda de Guarará. Você tem rodinhas nos pés, né? Como foi para você, né? Seminarista, o melhor da escola, ir morar com a triagem? Na verdade, foi uma coisa que eu não imaginei. A primeira coisa, quando a gente estava no internato, a gente fazia o trabalho manual 4h30 da noite. Não tem a luz, não tem energia que você pode ver, mas com enxada, seja teçado para cortar capins. Você tem 1 hora de trabalho, depois você vai tomar banho e come na escola. Uma coisa, um pouco correria, no início foi difícil. Então, essa formação que eu recebi lá no internato me deu muita força para aguentar qualquer tipo de dificuldade que eu posso aguentar na vida. Eu morei lá sem pai, sem mãe, e sou com os padres, mas trabalhando, estudando. Você tem que trabalhar, você tem que procurar como fazer o trabalho, cortar lenha na mata. Que linda Esse trabalho quando eu ainda era adolescente. Então, quando cheguei no seminário, a gente estava na cidade onde tem tudo, tem energia, tem tudo no seminário. Tem cozinheiro, você vai na escola, você volta, tem tudo lá. Uma vida boa. Uma vida boa. Então, quando saí de lá para fazer experiência na fazenda, primeiro dia quando cheguei, eu olhei, mata, fazenda, aí comecei a olhar, é aqui mesmo que eu escolhi, que Deus preparou para mim, ou como assim? Aí comecei a meditar, a rezar, criar amizade com os meninos, aprendendo a língua, trabalhando juntos, porque já me acostumei com a enxada. Na machamba. Lá na escola que eu aprendi, então com a Fazenda Esperança, também trabalhando com enxada. Na verdade, até hoje, o trabalho que eu gosto muito na fazenda é a horta, porque eu vou pegar a enxada para trabalhar, suando um pouquinho quando tenho tempo para trabalhar. O trabalho que eu gosto muito na fazenda é trabalhar com enxada, com teçado, esse que eu gosto muito. Então, na triagem, chegando lá e no início foi um pouco difícil. Porque imagino. No seminário, cada um houve um quarto de pessoal. Então, eu na triagem com os meninos
eu gostei de acostumar. Eu lembrei também, no internato, a gente estava também no dormitório. Então, no dormitório, a gente dormia 6 pessoas, cama diferente de baixo e de cima. Beliche. Beliche. Então, quando cheguei na fazenda, eu lembrei quase o trabalho manual que aprendi no internato e dormir no quarto com as pessoas também. Eu lembrei de tudo, mas não foi fácil para fazer essa triagem, atitude, conhecer como que eu comecei a perceber onde estou, aonde, escutando o testemunho dos meninos que vêm conversar comigo, olha o que aconteceu assim, aí eu comecei a entender bem o que realmente, mas o que dominava no meu coração é o amor, carinho com os meninos, conversando, batendo papo, sem fazer diferença. É isso, apesar da cultura diferente, mas tentando para entrar devagar na cultura e para adaptar. E quando cheguei aqui no Brasil também, um pouco de português que eu aprendi lá, chegando aqui, para falar ninguém escutava. Esse foi... Ninguém entendia. Ninguém entendeu para saber o que o padre quer falar. Ainda eu não era padre não, o que ele quer falar. Então, sempre escutando as pessoas que falam, procurando o dicionário para ler o livro e para entender. Clima também, o frio, naquele momento quando cheguei. Guaratinguetá é frio. Não foi fácil, não. E comida também. Sabe que a gente tem costume de comer verdura cozida. Mas aqui tem tomate, tem salada, verdura crua. Não foi fácil, dor de barriga. Mesmo? E, às vezes eu vou no banheiro para vomitar, entendeu? Para vomitar, até o estômago acostumou. Entendeu? Quando a gente come verdura crua, como aqui na minha terra, chama você de cabrito. De cabrito. Então, cadê a diferença entre homem e cabrito? O cabrito come verdura crua, e o homem come cozida. Entendeu? Então foi isso. Então estou aqui, minha mãe e meu irmão também estão aqui. Ah, é? Faz 3 semanas, a mãe está doente. Ela veio para fazer cirurgia, ele está aqui, vai chegar aqui, ele está morando em Mar de Espanha, com uma família, amiga, uma mãe também brasileira, que me acolheu, onde faço a pastoral, a paróquia, e como sou vigário também, que ajuda nas paróquias, nas comunidades aqui. E muitas pessoas, como vivem com umas pessoas aqui, boa convivência lá também, e as pessoas também. E tenho uma família que me acolheu, e a mãe está lá com meu irmão, que está fazendo o tratamento. A gente, né? O que move a fazenda são as experiências, os atos de amor. E a gente vive inúmeros todos os dias. Conta um pra gente, assim, que tenha ficado forte para você, concreto. Olha, o que é concreto para mim, escutando a história das pessoas que moravam na rua, que passavam a vida difícil. Quando ele vem na fazenda, chegando, você olha, você se sente realmente que uma pessoa que sofre. Mas essas pessoas a gente acolhe e a gente acompanha com a palavra de Deus. Acompanhamento e as celebrações, adoração no terço. E você estava vendo essa transformação dessa pessoa. De jeito que ele chegou, de jeito que você ajuda, você acompanha. E ele começa a mudar, mesmo da atitude fisicamente, que não rezava, que não conhecia Deus. E a gente dá catequese também e sacramento que não era cristão, sem uma religião. Aqui dentro do catequese, organiza o sacramento de batismo, primeira comunhão e catequese eu dou e chamo também as pessoas de fora para a gente juntar para dar catequese, essa transformação, essa mudança, essa vida nova que me dá esse amor muito forte dentro da fazenda como missionário.
Hoje nós estamos aqui para comemorar mais uma festa de São Francisco. Para você, o que significa a festa de São Francisco? Olha, primeiramente, São Francisco, como padroeiro da Fazenda Esperança, era uma pessoa do amor, que amava a todos, pobres, doentes, os aliviados, os coxos, um amor universal que São Francisco teve no coração. E nós aqui na Fazenda, como falei, esse amor também que nós colocamos em prática. Então hoje nós estamos celebrando a festa de São Francisco, é uma alegria para nós, imitando a vida de São Francisco e festejando. Tem muitas pessoas que vêm da fazenda diferente, da cidade, onde a gente faz a pastoral de Bica, de Juiz de Fora, de Mar Espanha. Ele vem participar nessa festa, é uma alegria para nós celebrar esta festa de São Francisco nessa fazenda de Esperança de Guarará. Merci, monsieur!